tela aberta aí no livro de João, glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo número 19, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 19. É um texto que nós conhecemos, mas que coisa fantástica é o Espírito Santo, que nos traz coisas interessantes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantos aqui acreditam que Deus fala? Deus essa noite vai continuar falando com você e comigo. Você pode ter entrado aqui essa noite cabisbaixo. Você pode ter entrado aqui essa noite talvez não tão feliz, mas você vai sair daqui melhor em nome de Jesus. O poder da palavra de Deus vai inundar o teu coração, o teu ser, e você perceberá as coisas interessantes do reino de Deus para a tua vida. Deus vai falar com você, acredite nisso, Deus vai falar com você. Vire-se para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai falar com você. Fábio, hoje eu não tenho microfonezinho não, né? Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus vai falar com você. Fala para outra pessoa: Deus vai falar com você. Vamos ouvir esse culto. Deus vai falar com você. Vamos, isso. Diga: eu creio que Deus vai abençoar a tua vida esta noite, em nome de Jesus. Pierina, Deus vai falar com você. Santo varão, Deus vai falar com você. Deus vai falar com a senhora. Deus vai falar com você. Deus vai falar com a gente essa noite, em nome de Jesus, porque Ele é Pai e Ele tem o desejo de falar com a gente, em nome de Jesus. Evangelho de João, nós vamos ler capítulo 19, verso de número 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Cada um recebeu uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Diga amém. Amém. Em todo o Império Romano, quando havia uma sentença executória, condenável, com pena de morte, havia um grupo de soldados que se destacavam para isso. Quando as pessoas eram condenadas à morte, os executores, eles formavam um grupo que dentro de uma centúria, esses homens tinham a sua destinação para cumprir aquilo. Normalmente este exército, ele se posicionava em outras funções, enquanto este grupo, ele ia executar. E dentro do exército romano, esse grupo se chamava quaternium. Em latim se expressa quaternium. Era um grupo de 4 homens que poderiam não estarem composto de 3 soldados mais o centurião, e eles iam para a execução daquilo que a pena que o império tinha determinado. Cada um deles, dos executores dessa função carrasca, essa função não agradável, eles tinham um privilégio. Cada condenado, quando era levado à morte, o que ele tinha, o que pertencia a ele no trajeto até a execução, ou o que ele tinha durante a crucificação, pertencia ao quaternium. Então o quaternium tinha privilégio de ficar para si, dividir aquilo que era do réu, do condenado,
da pessoa sentenciada. Eles repartiam entre si tudo. No caso de Jesus, no caso do nosso Senhor, o texto diz que eles repartiram as peças no plural. Então Jesus não estava apenas com uma peça, até porque Jesus, na condição judaica e sendo um judeu, ele não foi capturado de uma forma sem estar adequado aos costumes da vestimenta. Jesus tinha, possivelmente, quando foi capturado, ele usava uma sandália, ele usava um turbante, ele usava um cinto, e Jesus, dentro disso, ele ainda tinha uma túnica. Então, quando Jesus estava sendo condenado, pertencia ali naquele trajeto, desde quando ele foi capturado, um turbante, um par de sandálias, as vestes e em si um cinto. Mas tinha uma peça que aqui ela foi dividida de uma maneira especial. Então, o quartênio, 4 homens, um ficou com o turbante, outro com a sandália, outro com o cinto, e um outro ficou com as vestes. Agora, a túnica ficava por baixo das vestes. Era considerado, quando alguém só estava com a túnica, como se estivesse nu. Embora a túnica era como se fosse o modelo de uma estola sacerdotal, que chegava-se mais ou menos até ao início do joelho. Jesus usava uma túnica, e a túnica de Jesus era especial. Era uma túnica diferenciada. E isso chamou a atenção dos soldados. E cada um deles dos 4 ficaram com uma peça. Mas a túnica era única. Então o quartênio, os 4 soldados, executores da pena, decidiram: vamos tirar a sorte. Por quê? Porque a túnica, como a de Jesus, ela era única, ela era sem costura, ela tinha apenas esse espaço onde entra pelo corpo, e chegava-se até o punho. Uma túnica sem costura era algo muito valioso, muito especial. E a túnica era uma peça do vestuário muito importante para todos os homens. Só que a de Jesus não tinha emendas. A de Jesus era de coisa fina, no sentido de não ter ali nenhum tipo de costura diferenciada em pedaço daqui, não. A túnica de Jesus era uma peça única. E essa túnica de peça única, ela era tão valiosa, tão preciosa, que para se construir uma túnica, levava-se às vezes meses para produzir uma túnica. E geralmente quem produzia isso eram os homens. Levava-se de 4 a 5 meses para produzir uma túnica. E a túnica não era um objeto barato. A túnica era um objeto, um utensílio, um vestuário caro. Era tão precioso ter uma túnica, que algumas pessoas só tinham uma, nem 2 tinham. Jesus até recomenda que os seus discípulos não levassem 2, mas levassem uma só, levassem uma no processo de evangelização. Essa túnica, ela tinha uma qualidade tão extrema, uma qualidade tão especial, que a túnica podia ser usada de peça única. E não era só Jesus quem tinha uma túnica assim. E ela era tão especial que a túnica poderia ser usada como condição de empréstimo. A túnica, ela podia ser como penhora. Alguém emprestava algo de alguém e a pessoa dizia: deixo a minha túnica e venho buscar. De tal era o valor de uma túnica. Quando alguém diz assim: olha, a túnica, ela custava tanto que alguém, ao fazer empréstimo, ela ficava como penhor, a gente tem a ideia do quanto o seu valor era importante. E a túnica de Jesus se destacava, porque a túnica dele, como eu disse a você, e a Bíblia relata, era de uma peça só. Quando foram fazer a túnica de Jesus,
ela não teve emendas, ela teve uma adequação para entrar pela cabeça e se adequar ao corpo, de um tecido único. Então isso custava mais caro. Lembrando então que a pessoa para construir gastava 4 a 5 meses, e que era um objeto valioso para a época. Agora Jesus vai morrer, Jesus vai ser crucificado. O quartênio já fez isso outras vezes. Outras pessoas foram crucificadas antes de Jesus, porque era costume de penalidade romana crucificar os inimigos do reino, criminosos políticos. Eles recebem uma missão que não é ímpar, é singular, nem muito menos algo que é singular no sentido de que eles vão ter uma chance, uma oportunidade. Mas eles já fizeram isso antes. Isso eles já estavam acostumados com essas coisas. Só que, como era uma peça valiosa, e cada um já tinha pego sandália, turbante, cinto e outras vestes, sobrou a túnica, mas era uma túnica para dividir por 4. Então não cabia rasgar a túnica e dar um pedaço para cada um. O que eles decidiram? Vamos tirar na sorte. Aqui no Brasil, quem é mais raiz como eu, a gente brincava de 2 ou 1. 2 ou 1, tá, você saiu, você perdeu. Outros brincavam a dedanha, que eu nem sei brincar, era a mesma coisa. Ou se sorteia de uma outra forma. Naquele dia, diante de Jesus, a túnica valiosa de Jesus, ela tem um valor comercial, e é alto. Ela tem um valor especial de meses de trabalho. Aqueles homens estão acostumados com o que eles fazem. O quartênio já teve outras oportunidades de se apropriar, no meio do caos de alguém, de se apropriar dos bens que lhe pertenciam. E como eu disse a você, a túnica valia muito, custava muito. E de uma peça só, o valor era muito mais especial. Eles decidem, por sorte, e a Bíblia não relata quem é que fica com a túnica. E é interessante porque a túnica de Jesus tinha valor. Mas do que valia aquela túnica sem a pessoa de Jesus? É como alguém que às vezes corre atrás de algumas coisas que são engano, de ter peças, utensílios, como se fossem alguma coisa santa. De vez em quando a gente vê aí umas histórias doidas, alguém vendendo um pedacinho da cruz de Cristo, outros arrumaram um pedaço do Santo Sudário, estão vendendo. E você quer saber, tem gente que compra. Outros compram terra, porque alguém diz, essa terra aqui é lá de Jerusalém, eu pisei lá na região do jardim, então eu trouxe para cá. E na verdade não é, aqui do Buquirinha, é de Jacareí, é de Caçapava, é do Novo Horizonte, é do Campo de São José, é lá da Vila Piedade, em Caçapava, mas alguém enganou e comprou. E as pessoas ficam com aquilo como se aquilo fosse sinal de que isso vai trazer a presença de Deus, de que a pessoa vai ser abençoada. A gente já viu isso no Velho Testamento, quando a arca fica na casa de uma família 20 anos e aquela família não é abençoada. A gente viu também que durante 3 meses, depois desses 20 anos, que a arca fica na casa de outra família, essa família prospera. Tudo depende do valor, o olhar que nós damos espiritual para as coisas de Deus, em especial para Jesus. Para esse quartênio, eles vão ter a túnica. Um deles ficou com essa túnica, mas ficou apenas com uma peça de roupa de Jesus. Mas eles não tiveram a grandeza de ter Jesus na vida. É interessante que sem a pessoa de Jesus, aquela peça não valia nada. Ela apenas era a propriedade de um soldado.
que esteve diante da crucificação e que por uma regra, uma legislação romana, cabia a eles ficar com as coisas do condenado. Então, olha que coisa, aquela túnica de Jesus não ia mais ser usada por Jesus, isso é um fato. Mas o que adianta ter a túnica se não tem Jesus? Olha como são as pessoas, e a gente pode sair daqui hoje melhor do que quando a gente entrou. A túnica para os soldados era propriedade, comércio, vantagem. A túnica para eles significava: eu ganhei algo que é valioso. Então, se algum deles tivesse apenas uma túnica, o que ganhou passou a ter duas. Se ele tivesse duas, ele ficou com 3. Imagine um homem que tivesse 3 túnicas, 12 meses por ano. Ele ganhou aí o que alguém fez em 12 meses. 4 meses uma túnica, 8 meses aqui outra, e mais outra. Esse cara era considerado um cara afortunado, uma pessoa afortunada. Mas e aí? Você percebe que para umas pessoas algumas coisas têm valor que ela quer dar, que ela acha que é importante. Eu te dou um exemplo. Essa túnica, para uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que sofria 12 anos, ela está condenada pela sociedade, ela está condenada pela medicina da época, ela de fato vai morrer. E o que ela considera? Ela diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ô meu irmão, presta atenção, nenhum culto é igual a outro culto. A presença dele é a mesma, mas a unção está com ele, é ele que sabe. Hoje a gente tem uma dessas chances da vida, de num culto reunindo com os irmãos. É importante os utensílios, as coisas que se usam, até para que o culto aconteça. Mas nada mais é importante do que a presença do Senhor. Nada mais é importante do que Ele. A túnica para os soldados significava dinheiro, valor, espécie. Mas para uma pessoa que crê em Jesus, para uma pessoa que sabe que Jesus é o Filho de Deus, para uma pessoa que adora Jesus, que crê que Ele tem poder, ele não se contenta em ter apenas o olhar, aquele momento terreno. Ele toca, aquela mulher toca nessa túnica, e ela recebe cura. Mas os soldados que tiveram a mesma túnica, a Bíblia não registra nada sobre eles. Porque tendo esta chance, essa oportunidade, alguns de nós, alguns dos homens, perdem a chance que às vezes é única da sua vida. Às vezes nós valorizamos coisas, valorizamos momentos, valorizamos circunstâncias, e deixa eu te dizer, valorizamos até tragédias, valorizamos infortúnios, e não percebemos que todas essas coisas são passageiras, como a túnica. Que mais importante do que eu estou passando, que mais importante do que me fizeram, que mais importante do momento que eu estou sofrendo, eu tenho um Deus que é poderoso acima de tudo e de todos. Para aquela mulher, Jesus foi a salvação. Para você, Jesus é o quê? O que Jesus representa para você? Para muita gente, isso é apenas mais um culto, aonde ele vai sair daqui, a esposa vai ficar satisfeita porque ele veio para o culto. Para muita gente, o marido vai ficar satisfeito, o filho vai ficar satisfeito, talvez o pastor também fique satisfeito. Mas a pergunta é: o que fizemos com Jesus? Estivemos com a chance na mão, como o quartênio, que teve a presença de Cristo. Eles vão cumprir uma sentença, e se eles não cumprem a sentença,
A lei romana diz que aquela pena do condenado se aplicava a quem deixava fugir, ou para quem não cumprisse. Para o quartênio, que já está acostumado em ter vantagens econômicas, aquilo era mais uma chance comum. Que doideira, que tolice, ter Jesus perto e querer apenas coisas materiais. Tendo o Salvador na frente, tendo o Filho de Deus perto, eu escolho coisas terrenas. O quartênio e a mulher do fluxo de sangue, a mesma túnica, o mesmo Jesus, mas pessoas diferentes. Um tem um olhar de fé, de adorador, de crença, de se prostrar, enquanto a mulher do fluxo se prostra para tocar na túnica, o quartênio zomba, tiram sorte para ver quem fica com aquela peça, que a peça por si só não tem como, ela não vai produzir nada. A sua Bíblia que você carrega, ela é poderosa, é a palavra de Deus, mas sem viver essa palavra e apenas carregá-la não significa nada. Para a mulher do fluxo de sangue, a túnica significava o seguinte: quem usa tem poder, quem usa é o Filho de Deus. Para o quartênio, a túnica representa satisfação pessoal. Eu estou ali, o que Deus vai me dar? O que eu posso ter? O que essa túnica de Jesus vai me dar? Para o quartênio, a túnica de Jesus não passou de valores físicos, não passou de um momento de enriquecimento. Mas olha que interessante, o olhar de um e o olhar de outro, atitudes de um, atitudes de outro. Para o quartênio, Jesus estava tão perto daqueles soldados, que eles tiveram o privilégio de estar frente a frente com o Salvador. O quartênio precisava unicamente olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu creio que tu és o Cristo. Eles podiam ter feito uma oração, dizer: se eu não cumprir a sentença, morro eu. Conhecendo Jesus. E quando Pedro foi inclusive cortar a orelha do soldado chamado Malco, Jesus falou: Pedro, não faça isso, precisa que aconteça. Então, se o quartênio, os 4 homens ali dissesse: mestre, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Rei dos judeus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Se eles orassem como o ladrão da cruz que orou e disse: lembra-te de mim, meu irmão, a história do quartênio, daquela equipe, seria outra. Mas eles olharam apenas para o momento. O perigo de quando a gente só vive o momento do luto, o momento da doença, o momento da discórdia, o momento de um golpe, o momento de uma traição, e a gente se esquece que Deus tem muito mais do que nos fizeram. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Deixa eu te dizer algo aqui essa noite. Você está aqui, não é o acaso. Deus tem uma obra especial com a sua família. Deus tem algo forte com você. Ei, você não se levantou esta manhã, caminhou sem razão. O Espírito de Deus tem algo com a sua vida. Deus te deu o dia de hoje para que a glória e o poder dele fosse manifesto na sua vida. Mas o quartênio, ele só olhou para a túnica e achou que aquilo era o tudo. Se ele tivesse olhado para a cruz, se ele tivesse dado um passo de fé em direção à cruz, se ele tivesse feito uma oração, eles iriam sentir que quem estava diante deles valia muito mais do que uma túnica. Mas eles preferiram um instante. Eles não entenderam, eles não creram que o dono da túnica, o homem da túnica, era Cristo.
e que muito mais do que uma túnica, eles podiam ter recebido vida eterna. Mas eles escolheram olhar para as vestes e lançaram sortes para ver quem ficava com a túnica. Que coisa! Aproximar-se de Jesus para comprar carro, aproximar-se de Jesus para conquistar alguma coisa terrena, aproximar-se de Jesus para ganhar uma casa, aproximar-se de Jesus para trocar de emprego, aproximar-se de Jesus por um casamento, para ter um casamento, aproximar-se de Jesus para ganhar um avião, aproximar-se de Jesus para ganhar uma casa na praia, aproximar-se de Jesus para ter uma promoção no trabalho. É isso? Será que isso é o que importa? É lógico que isso tem o seu valor, a sua relevância, mas quando a gente olha para a postura da mulher do fluxo de sangue e para a postura do quartênio, a gente vê que existem dois tipos de situações e pessoas que, tendo a oportunidade da vida, desperdiçam. Você está cansado, talvez, de me ouvir dizer assim: nenhum culto é igual a outro culto, e não é mesmo. Esta pode ser a noite que vai mudar toda a história da sua vida. Esta pode ser a noite que vai mudar o futuro da tua casa. Algumas pessoas vão se aproximar de Jesus, mas não por amor. Vão estar no ambiente que Jesus está, porque o templo é pintado com cor de ouro ou tem ouro. Algumas pessoas vão querer aproximar-se de Jesus, porque aquele ambiente é um ambiente top, é um ambiente lindo, extraordinário. Algumas pessoas vão querer estar aonde Jesus está, apenas para fazer uma selfie, apenas para dizer: eu estava lá. Algumas pessoas vão estar e estão no ambiente onde Jesus está, mas para eles Jesus é apenas alguém que pode lhes dar coisa terrena. Ah, que pobreza de espírito! Que pobreza de espírito. Tendo o Filho de Deus na casa, eu estou preocupado com roupa, eu estou preocupado com sapato, eu estou preocupado com emprego, quando eu tenho nada mais, nada menos que no mesmo ambiente o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que cumpriu a palavra e aquele que está vivo e foi preparar um lugar para aqueles que nele crê. Esse quartênio, eles nos trazem algumas reflexões. Queridos, eu estava lendo esse texto e fiquei pensando: muitos estão no mesmo ambiente onde Jesus está, mas os propósitos são diferentes. Sim ou não? Tem muita gente, eu quero aqui parafrasear, tem muita gente que está no templo, mas o propósito é diferente. Tem muita gente que está aonde Jesus está, mas ele não se dá conta da grandiosidade de Jesus. É interessante, porque muitos estão no mesmo ambiente, mas sendo com um propósito diferente. Nesse ambiente pode ter espectadores. O que será que vai dar no culto? O que será que vai dar amanhã? Como é que vai ser esse negócio da construção? Como é que vai ser esse negócio do terreno? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? No ambiente onde Jesus está, pode ter gente que não passa de espectador, mas no mesmo ambiente também pode ter frequentadores. Eu frequento aquela igreja, eu costumo estar lá, eu frequento as quartas-feiras, eu frequento os PGs, eu frequento a escola bíblica. Mas, e o dono da túnica? Você falou com ele, ele falou com você? Você o adorou? Você sentiu a sua presença?
naquele culto de domingo como hoje, o que foi que pedimos? Me dá a túnica. Me dê uma túnica. Ou nós entendemos que a túnica é algo pequeno demais perto da grandeza de Jesus? Numa atmosfera, num ambiente onde Jesus está, pode ter espectadores, pode ter frequentadores, como também pode ter apenas pessoas religiosas, que até usam um kit, religiosas, que cumprem alguns ritos, mas o coração está longe, porque está preocupado com a conta que vai vencer amanhã, porque está preocupado com isso, preocupado com aquilo, está diante de Jesus, mas tem o coração fechado, está só pedindo o que ele quer ter, e está perdendo a chance de se aproximar dele com o coração. No ambiente onde Jesus está, pode ter espectador, frequentador, religiosos e também mercenários. Uau! Como assim? Judas, na primeira oportunidade que teve, porque Jesus não fez o que Judas queria que ele fizesse. Judas trai, vende Jesus. Então, no ambiente onde Jesus está, pode ter pessoas como espectadores, pode ter pessoas que frequentam, pode ter pessoas que são religiosas, pode existir pessoas que são mercenários. Qualquer coisa que ele oferecer, ele troca Jesus da noite para o dia. Amanhã ele já está bebendo, está fumando, está usando isso. Amanhã ele mete o pé no balde. Amanhã ele blasfema. Por quê? Porque lá fora o diabo lhe ofereceu um negócio melhor, ou porque a sua carne se satisfez com uma proposta. E ao olhar para isso, nós vimos até agora 4 tipos de pessoas que podem estar no ambiente onde Jesus está. Mas tem também nesse mesmo ambiente, ou pode ter, além de espectadores, frequentadores, religiosos, mercenários, também tem adoradores de Jesus. Gente que não está pedindo só o terreno, gente que entende que o reino, a vida eterna é melhor do que essa vida. Gente que sofre, gente que passa por situações difíceis, gente que é humilhado, gente que é constrangida, mas olha para Jesus e sabe: um dia eu morarei num lugar aonde não haverá pranto, aonde não haverá ranger de dentes, aonde não terá dor, porque eu sei para onde eu vou, porque Ele me disse: eu vou vos preparar lugar. No ambiente onde Jesus está, é possível que tenha espectador, frequentador, religioso, mercenário e também adoradores. Onde está isso? Lembra da mulher que dá uma oferta lá no templo? Jesus olha para ela e fala: essa é adoradora. Gente que não quer a túnica, é gente que quer Jesus. Você está aqui? Você que quer Jesus está aqui essa noite. Mas no meio de uma turma também pode ter blasfemadores, gente que só blasfema, gente que só reclama, gente que nada está bom. São pessoas que só estão no ambiente para ter algum tipo de vantagem terrena. Outro dia um pastor notou a falta de uma pessoa que frequentava a sua igreja. E ele me disse: Kleber, eu liguei para aquele homem. Eu disse para ele: ei, faz dias que eu não te vejo na igreja. O que está acontecendo? Você está doente? Ele disse: sabe o que é, pastor? É que aí na igreja tem esse negócio de muita oração, revelação. E sabe como é que é, né, pastor? Eu gosto de dar minhas pegadinhas, eu gosto de dar os meus pulinhos. Então aí é um ambiente que eu posso ser identificado por Jesus. O que você está fazendo? Eu estou em tal lugar.
Por quê? Porque lá eu sou mais um no meio da multidão, como se os olhos de Deus não estivessem em todo lugar. Então tem gente que está no ambiente onde Jesus está, mas ele pode ser espectador, frequentador, religioso, mercenário, adorador e blasfemador, e que só está atrás de vantagem. Na minha época de juventude, foi ontem, dá para olhar e perceber que eu sou muito jovem ainda. De vez em quando, e a gente que era da mocidade, olha como eu estou revelando a minha idade. Mocidade, Elisângela, você também lembrou de mocidade, fazemos parte. O irmão também, mocidade, lembra? Hoje não fala mais mocidade, né? Mas tem gente que é mais antiga que, turma do conjunto, né? A gente que era da igreja, os moços, os homens da igreja, quando chegavam uns moços diferentes na igreja, parecia que a gente ficava possesso, porque a gente sabia que essas pessoas iam para a igreja, alguns deles, só por causa das moças da igreja. Então quando a gente ia dar a paz do Senhor, a gente dava assim, paz do Senhor, porque a gente sabia que esses caras iam para a igreja só para querer pegar as meninas da igreja. Infelizmente algumas estavam na igreja só por causa da túnica. Hoje choram, hoje se lamentam, porque estando perto de Jesus, trocaram a túnica, preferiram a túnica, largaram o dono da túnica, para ficar com aquilo que lhe trazia cumprimento de desejos carnais. É interessante, porque nesse ambiente, onde Jesus estava ali sendo crucificado, alguns homens do quartênio só enxergaram vantagens financeiras. Tem gente que frequenta esse ambiente onde Jesus está, porque imaginam existir uma compensação por seus pecados. Então eu vou ao culto de domingo, eu vou no culto de quarta, eu entro lá e, que leveza, aprontei nessa semana, mas estou aqui. É valorizar a túnica e não valorizar o dono da túnica. Você acha que Deus não sabe que a gente peca? Você acha que Deus não sabe o que passa no desejo do nosso coração? Eu ouvi algo essa semana de um pastor dizendo: Deus não dá autorização para ninguém pecar. Deus não dá autorização para ninguém pecar. Do tipo, eu fiz isso por causa disso, mas eu estou vivendo isso por causa disso. Deus não dá. Pecado é pecado, vida no altar é vida no altar. Mas tem gente que só está no ambiente porque ele quer fazer uma compensação. Ele acha que ele estando no ambiente onde Jesus está, vai ter uma relação de compensação de culpa. Outros pensam que frequentar esse ambiente anula pecados. O quartênio pensava assim. Eles dividem sandália, turbante, cinto, vestes, porque para eles isso era o que lhes satisfazia. Mas eles estão agora diante de olho na túnica, que valia tudo isso que você sabe. Queridos, quantos homens hoje, como aqueles soldados, estão perdidos, desprovidos de salvação, porque recusam-se olhar para as Escrituras e apenas olham para a túnica. Parece que a vida não caminha. Parece que para muita gente, se ele não tiver dinheiro sobrando na carteira, Jesus não vale nada. Parece que tem gente que se Deus não curar ele de algo que ele quer, Deus não vale nada. Se Deus não fizer isso, Deus não vale nada. Eles estão apenas olhando para a túnica. Se Deus não fizer isso amanhã, se Deus não fizer isso mês tal, se Deus não fizer isso tal dia, eu não quero mais. Porque mentes assim são mentes de pessoas que só querem a túnica. E sabe quem é bom para dar túnica? Satanás, que nos rodeia e sabe, porque nós ou falamos, ou expressamos, ou damos a entender aquilo que para nós tem valor.
Irmão, deixa eu dizer para você, dia de domingo para mim é um dia importante. Dia de ceia para mim é importante. Inegociável. Porque no Covid, quando eu quase morri, quando o dia em que as 72 horas estavam chegando no fim, e os remédios não faziam mais efeito, era tão tenso aquele momento para mim, porque eu olhava no relógio e eu estava contando, faltam 4 horas, e eu não melhoro. Faltam 3 horas e eu não melhoro. Quando faltavam 2 horas, minha alma, meu ser se agitou. Eu comecei a pensar o que seria dali para frente. Como se... Eu me lembro de uma oração que eu fiz. Sem forças, mas com fé. Com custo eu cheguei na beira da minha cama. E eu orei assim: Deus, se o Senhor tem um plano comigo nessa terra, me dá mais uma chance. Eu só me lembro de ter falado isso. E eu caí, metade do meu corpo, do tronco, ficou na cama. E eu já não tinha mais força para nada. Minhas pernas ficaram. E eu fiquei 2 horas apagado. Fernanda, que estava melhorando, lembrou-se de mim. Falou: ele está deitado lá em cima, deve estar se recuperando. Mas exatamente quando completou 72 horas, o Senhor me despertou daquele sono. Eu levantei melhor. Eu me movi com mais clareza. Porque, irmãos, não adianta a gente ter casa, ter carro, ter emprego, ter isso, ter aquilo, mas não tem intimidade com Jesus. A túnica vai ficar. Diga para o teu irmão: a túnica vai ficar. Fala mais alto, diga: a túnica vai ficar. E vai, viu, irmão? Na mesa do IML vai ficar o com túnica ou sem túnica. Na mesa do IML vão acabar todos os sonhos, todos os projetos. Mas o que eu fiz com a presença dele, o que eu coloquei como prioridade na minha vida. O inimigo sabe como tentar nos aborrecer, nos entristecer, nos magoar. Ele sabe. Então ele é perito em querer tirar a valorização do dono da túnica. Se você fizer isso, se você tivesse feito aquilo, se você, deixa eu te dizer uma coisa. O quartênio valorizou a túnica. E Jesus estava na frente deles. Quantas pessoas estão tendo a chance de olhar para Jesus essa noite, mas estão olhando para algumas coisas terrenas? Aqueles soldados se despertaram apenas para o valor comercial daquele manto. Como algumas pessoas, que na hora de orar não tem força, não cantam, não adoram, não aplaudem. O culto está rolando, mas está preocupado com a parede, preocupado com isso, preocupado com a conta de amanhã, com aquilo. E essa oportunidade de hoje é ímpar. A gente sabe de algumas coisas, a gente tem certeza na vida. Uma delas, o ontem já foi. O hoje está acontecendo, amanhã talvez. Nenhum de nós aqui pode ter certeza se amanhã nós estaremos vivos, porque a vida e a morte pertencem ao Senhor. Aqueles homens sequer perceberam que tinham à frente o Salvador, que valia muito mais do que a túnica. Talvez você entrou aqui essa noite com um ponto de tristeza, porque algumas coisas não aconteceram. Ou talvez porque outras aconteceram e não era bem assim que você queria. E é óbvio que Jesus entende, é óbvio que Ele compreende. Mas deixa eu te dizer uma coisa: as coisas, as circunstâncias, o momento não são mais importantes do que o dono da túnica. O momento não define a tua história.
Para aqueles homens, a túnica era o que valia. E no momento da divisão da túnica, é interessante, porque esta mesma aplicação se faz hoje. Naquele momento da divisão da túnica, tinha um santo chamado Jesus, o Filho de Deus. Tinha uma cruz. Embora tivesse os dois soldados, mas eu estou me referindo a Jesus. Tinha também os soldados ali presentes. Tinha também os que tentavam a sorte. E tinha a túnica. As pessoas que estavam ali disputavam a túnica, porque eles enxergavam que aquilo de fato era a maior chance da vida deles. Eles olharam para aquela expectativa de lucro com a túnica. Quantas pessoas se tornam miseráveis porque tem o Senhor da vida, porque tem o dono da vida, e troca o dono da vida por coisas que levam à morte. Aqueles homens tiveram Jesus na frente, mas eles lançaram a sorte. Quantos de nós que às vezes não temos forças para adorar, para cantar, ou não queremos cantar, não queremos adorar, não queremos orar, e ficamos pisando em cima de um momento, de uma situação, de algo que não deu certo, de alguma coisa que nos fizeram, quando Jesus está dizendo: ei, olha para mim, eu estou aqui. Para aqueles homens, eles olharam apenas porque eles podiam ter. Quantas pessoas se frustram porque eles vêm para a igreja apenas em troca de uma túnica, e conseguem, porque esse é o olhar do não adorador. É o que ele pode ganhar, é o que ele pode ter com a túnica. Ao contrário da fé, aqueles homens aplicaram as sortes. Deixa eu dizer algo para você e para minha alma essa noite. Nós não vivemos por sorte, nós vivemos por fé. Nós estamos em pé por fé. Nossa família está em pé por fé. Nós levantaremos amanhã por fé. Nós comeremos amanhã por fé. Nós andaremos amanhã por fé. Nós caminharemos, respiraremos por fé. Você não é obra da sorte, nem eu. Nós somos obra do sangue dele na cruz. Sorte é para quem só olha para a túnica, enquanto aqueles homens aplicaram a sorte. É como alguém que diz que é de Cristo e fala: eu sou de Sagitário, eu sou de Libra. Você não é nada. Nós somos de Cristo. O outro diz: a minha cor é o amarelo, a outra cor é verde, o outro diz: a cor é rosa. Dá licença, irmão. Nós somos a cor do sangue que verteu na cruz do Calvário. É isso. Você não depende de cor para ser feliz amanhã. Você não depende de número para ser feliz amanhã. Você não depende que alguém olhe para você e te chame de linda, de lindinho. O que nós dependemos não é de sorte, nós dependemos de fé. Como o Quartênio não valorizou, a mulher do fluxo de sangue valorizou. Uma recebe cura, o resto ganha dinheiro. E a chance passou, e a vida passou. Ao invés daqueles homens adorarem, de terem temor, eles optaram por um olhar carnal, comercial, de vantagem. Aquele Quartênio, ao invés de serem abençoados, se colocaram sobre a maldição. Sabe qual é a mensagem dessa noite? A maldição do Quartênio, que tendo Jesus perto, está pensando agora na pizza que vai comer depois do culto. Que tendo Jesus agora, estão preocupados com a prestação do carro que vai pagar amanhã. A maldição do Quartênio é que, estando diante de Jesus,
tendo Jesus, estão preocupados com as pessoas que lhe feriram, que lhe machucaram. A maldição do quartênio é que, tendo dinheiro, tendo lucro, eles não têm Jesus. Não haverá nada mais frustrante, não haverá nada mais triste do que chegarmos naquele dia e ouvir assim: está repreendido, eu não te conheço. Para o quartênio, ficou com a capa, ficou com a túnica, mas não tiveram Jesus, embora Jesus estivesse ali. Tem um homem que também tinha uma capa, que apesar de ser uma boa capa, era tudo que ele podia ter. Era o homem chamado de cego Bartimeu. Para Bartimeu, aquela capa não era nada confortável, porque aquela capa representava sofrimento, abandono, rejeição, dores. Mas o dia em que Jesus passou por ali, você conhece a história, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então não ouviu, a multidão era grande. Ele começa a levantar a voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém se aproxima dele e diz assim: fique quieto, porque você está incomodando. Ele aumenta a voz e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem uma capa, mas a capa não serve sem Jesus. A capa não tem valor se Jesus não estiver com a gente. A gente pode ter o maior templo do mundo, a gente pode ter um palácio, a gente pode ter um bom emprego, mas não existe sucesso sem Jesus. Tem casas que tem arroz, feijão, chuchu e ovo 30 dias. E quando você entra nessa casa, você sente a presença de Jesus. O chuchu tem gosto de outra coisa, o ovo tem gosto de outra coisa. Tem casa que você entra, que é uma simplicidade, é um ambiente tão simplório, mas quando você entra, a atmosfera é diferente, o cheiro é diferente, as pessoas têm alegria na vida. Tem casa que tem carne, tem casa que tem tudo de bom e do melhor, mas a gente não tem vontade de ficar mais do que 5 minutos nessa casa. Sabe por quê? Não adianta ter a túnica se o dono da túnica não está lá. O quartênio, Aguinaldo, valorizou a túnica. E porque valorizaram a túnica, eles entraram para a história como os homens que tiveram Jesus na sua frente, mas não perceberam o que de valor tinha. Quantas pessoas ainda vão continuar valorizando a túnica? Que o inimigo é bom para dar túnica. Ele é um ilusionista. Presta atenção e a gente está encerrando. A maldição do quartênio pode ser, eu repito, pode ser, que talvez esteja querendo pegar alguém aí. Qual é, pastor? É de estar diante de Jesus, é de ter a chance de ter Jesus, é de ter a chance de se consertar com Jesus, é de ter a chance de aceitá-lo, é de ter a chance de ter intimidade, mas preferir a túnica. Eu não sei se você já parou para pensar, mas naquele dia, quando nós estivermos junto dele, você já parou para pensar o quartênio se aproximando de Jesus para o julgamento? Eu não sei qual deles ganhou a túnica. Você já imaginou naquele dia ele chegando e olhando e falou assim: eu conheço esse homem. Jesus também diz: eu conheço vocês. Vocês ficaram com a minha túnica. Vocês
viveram e gastaram pela minha túnica. Eu estive tão perto de vocês, mas vocês preferiram viver aquele momento. Eu vim aqui essa noite para pregar para você e para mim e para quem está nos assistindo. Ter a túnica sem o dono da túnica não vale nada. É mais importante não ter a túnica, mas ter o dono da túnica. Sabe por quê? Porque aquela túnica é uma. Deus pode te dar 10, 15, 20 mil túnicas. Deixar de adorar o Senhor por causa de túnica é se colocar na maldição do quartênio. Que mesmo Jesus estando na frente, eles não conseguiram dar glória ao Filho de Deus. Eu não estou falando de dizer glória, glória, aleluia. Estando Jesus na frente deles, eles não glorificaram, eles não adoraram. Às vezes a gente se acostuma, irmãos. Às vezes a gente se acostuma, e sem que a gente perceba, nossa oração é só essa: me dá, eu quero, eu preciso, eu não tenho, onde o Senhor está? E de repente a gente não percebe que lá no sofá da sala, lá de casa, Jesus está sentado nos esperando, dizer: fala comigo. Às vezes eu fico valorizando quem não está mais comigo. Eu valorizo quem me deixou, eu valorizo quem não me ama, eu valorizo quem não me quer. Jesus está dizendo: quem não te quer, você valoriza. Quem não te ama, você valoriza. E eu que te amo, você não me valoriza. Às vezes a gente fica sofrendo por quem só nos faz sofrer. E quem sofreu por nós, a gente não valoriza. Às vezes a gente fica parado no tempo, e o Espírito está dizendo: fica em pé, se mova. Tiraram aqui, mas eu vou dar mais aqui. Às vezes a gente fica olhando para aquilo que nós perdemos, e Deus está dizendo: eu permiti que isso acontecesse para que a sua vida desse uma guinada para cima, para que você saísse daquele estilo de vida, daquela letargia. Mas eu perdi, eu não tenho, e etc, e etc. Aí vem o inimigo e fala: quer uma túnica? Eu te dou uma túnica. Estou na igreja, a igreja não tem homem para casar, então eu vou. Ele te dá uma túnica. Eu estou na igreja, a igreja não tem mulher para casar, ele te dá uma túnica. Eu estou procurando promoção no meu emprego, eu não tenho, o diabo te dá uma túnica. Eu estou querendo um carro novo, eu não consigo, o diabo te dá um carro novo. Eu estou querendo algumas coisas na igreja, o pastor não olha para mim, o diabo te põe em algumas posições. Só que a túnica, aquela que estão dizendo que está, que a rainha da Escócia diz que é verdadeira e deu para o rei, mentira. Aquela túnica se desfez. A túnica que dizem que é de Jesus, foi comprovado que ela é 500 anos depois de Cristo. Então não pode ser a mesma túnica que Jesus usou. Mas tem gente que valoriza o que é temporário, não o que é eterno. Jesus morreu numa cruz por você e por mim. Nada nesse mundo, nem o que te fizeram, nem o que te faz sofrer, nem o que você não tem, nem o momento, vale mais do que o dono da túnica. Diga para quem está do lado: o dono da túnica tem propósito de vida com você. Fique em pé, não terminou a mensagem ainda não. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Eu quero convidar você para ser profeta de Deus aqui essa noite. Eu quero convidar você para manifestar a glória de Deus. Ramon, vem aqui à frente. Pastor Luiz, vem aqui à frente também, por favor. Aleluia. Fernanda, vem aqui à frente também. Terezinha, vem aqui à frente. O dono da túnica, o dono da túnica está liberando hoje coisas extraordinárias. E não é terrena, e não é pequeno. Talvez você estivesse esperando outra coisa. Ele está dizendo: a túnica vai passar, mas o que eu tenho para te entregar vale muito mais, 1000 vezes mais, 10 mil vezes mais, 1 milhão de vezes mais do que a túnica.
Eu queria que esses irmãos aqui saíssem pela igreja, estendessem as mãos e orassem por algumas pessoas enquanto nós adoramos. Continuamos ainda na mensagem. Pode descer, pode andar pela igreja. Você fecha os olhos enquanto o ministério de louvor vai adorando.